O irmãozinho do meu namorado me assusta e eu não sei o que fazer sobre isso. Oi, não tenho certeza de como lidar com essa situação e conselhos são bem-vindos. Eu, mulher de 23 anos, estou com meu namorado, de 26 anos, há quase 3 anos, e moramos juntos. Recentemente, os pais dele foram presos, prefiro não entrar em detalhes, e, como resultado, o irmãozinho dele, de 11 anos, teve que se mudar para nossa casa. Entendo que a situação é complicada, e meu namorado realmente não teve escolha, obviamente, ele não poderia simplesmente deixar o irmão sem ter para onde ir. A questão é que acho o irmãozinho dele assustador, e me sinto horrível até mesmo dizendo isso. Sei que ele é uma criança e passou por uma experiência traumática, mas algumas coisas que ele faz me deixam muito desconfortável. Por exemplo, ele me encara muito, quase o tempo todo quando estamos no mesmo cômodo. Eu o pego apenas me observando, e isso é perturbador. Ele também tem o hábito de entrar no nosso quarto sem bater, especialmente quando meu namorado está fora. Já disse várias vezes que ele precisa bater, mas ele ignora ou simplesmente não se importa. Ele toma banho e usa o banheiro com a porta escancarada, claramente para que todos possam vê-lo ao passar. Mesmo que eu tenha dito que ele precisa manter a porta fechada quando está lá dentro. Uma vez, eu tinha acabado de sair do banho e estava de toalha quando entrei no quarto, e ele estava lá, apenas me encarando. Perguntei o que ele estava fazendo, e ele nem respondeu, apenas continuou me encarando antes de finalmente sair. Falei sobre isso com meu namorado, mas ele desconsiderou, dizendo que o irmão provavelmente está apenas se ajustando a tudo e não tem intenção de fazer mal. Emprestei meu laptop para ele porque ele disse que precisava para fazer lição de casa e, quando peguei de volta, estava completamente cheio de conteúdo adulto, como se ele tivesse baixado, estava no histórico de busca. Disse ao meu namorado que ele precisava falar com ele, mas meu namorado disse que é normal para um garoto da idade dele. Ele apenas me disse para limpar o histórico de busca e deletar o que ele baixou. Mas ele não está sendo normal, ele está me assustando e me sinto mal até mesmo dizendo isso. Entendo que esse garoto está lidando com muita coisa, perder os pais dessa forma é traumático, mas, ao mesmo tempo, sinto que meus sentimentos estão sendo ignorados. Meu namorado diz que estou exagerando, mas honestamente me sinto muito desconfortável na minha própria casa agora. Até me pego evitando ficar sozinha com o irmão dele porque simplesmente parece estranho. Não sei se estou exagerando, entendo dar um pouco de folga por causa de tudo que aconteceu na vida dele, mas ele realmente está me assustando. Qualquer conselho sobre como lidar com isso seria muito apreciado. Atualização, 1 mês depois. Primeiro e mais importante, obrigado a todos por me enviarem amor, conselhos e votos de felicidades. Muitos de vocês apontaram que meu namorado, Caleb, parecia estar sobrecarregado. Eu sentei um pouco depois de postar aqui e conversamos sobre o irmão dele e tudo o que estava acontecendo, e ele simplesmente começou a chorar para mim. Ele chorou na minha frente talvez 2 vezes antes, então eu sabia que ele estava realmente sentindo isso. Ele disse que estava muito arrependido pela maneira como estava agindo, e que estava se sentindo tão estressado que estava apenas empurrando tudo para longe. Ele concordou que os comportamentos de Scott, o irmão mais novo, eram inaceitáveis, e eu disse que ele precisava ter uma conversa firme com Scott sobre limites. Ou eu simplesmente não poderia viver com eles por muito mais tempo. Caleb disse que iria impor uma mudança de regras, então ele começou a soluçar, ficou pálido e começou a hiperventilar. Eu estava seriamente preocupada e confusa sobre o que estava acontecendo. Ele disse que precisava me contar algo. Eu estava confortando-o e tentando acalmá-lo e ele me contou. Ele foi vítima de abuso por parte do pai, e ele achava que Scott provavelmente também foi, o que descobrimos mais tarde ser verdade. Isso explicou muita coisa, porque Scott não tinha consciência de limites, porque ele estava exibindo esses comportamentos estranhamente sexuais. Porque tínhamos tão pouco contato com os pais dele antes de tudo isso. Mas eu conheci os pais dele, os vi várias vezes. Sim, tínhamos pouco contato com eles, mas eu os conheci, eu estive na casa deles. Eles pareciam pessoas normais, pessoas legais. Eles não eram assustadores, ou estranhos ou esquisitos. Fiquei realmente chocada com tudo que Caleb me contou. Caleb estava escondendo isso por tantos anos, e ele se sentia tão envergonhado por não ter denunciado antes. Ele disse que estava realmente esperando que o abuso não tivesse acontecido também com Scott, e então acho que ele estava se esforçando muito para ignorar qualquer sinal que tivesse. Ele disse que se sentia responsável porque nunca denunciou o pai, o que significava que o abuso poderia continuar. Mas eu disse a ele que nada disso era culpa dele, ele não tem culpa dele ou Scott terem sido abusados. Procuramos conselhos sobre o que fazer, relatamos o que Caleb havia dito à polícia e aos serviços sociais, tanto Scott quanto Caleb foram entrevistados, mas não ouvimos muito da polícia sobre o que pode acontecer a seguir. Eles disseram que pode ser um processo longo se conseguirem apresentar alguma acusação. Os serviços sociais começaram a nos dar mais apoio. Scott tem se comportado muito melhor desde então, ele tem respeitado mais os limites. Ele realmente mudou muito no curto período desde que postei aqui pela última vez, ele se revelou um garoto bastante charmoso e carismático. Embora, se eu for totalmente honesta, ele ainda seja um pouco estranho, mas talvez isso seja esperado depois de ter a vida que teve. Eu o coloquei nos escoteiros e ele fez um grupo de amigos muito próximos, que até vieram aqui algumas vezes.
Ele tem se saído bem na escola, e tenho certeza de que ele vai recuperar o tempo perdido. E mesmo que não, não é o fim do mundo. Resumindo, as coisas melhoraram muito desde que meu namorado se abriu sobre os abusos que ele passou. Meu pai exige que meu noivo peça a bênção dele para pedir minha mão, ou ele irá boicotar meu casamento. Estou com meu namorado, de 25 anos, há 3 anos. Nós dois acabamos de terminar a faculdade e estamos finalmente prontos para o casamento. Ele me pediu em casamento na semana passada e eu aceitei com muito prazer. Eu não poderia estar mais feliz. Eu o amo e ele vai ser um ótimo pai algum dia. Mas meu namorado é bem moderno, e meu pai é mais tradicional. Meu pai ficou muito irritado por meu namorado não ter pedido minha mão antes de me pedir em casamento. Meu pai disse que estava disposto a ouvir o pedido de desculpas do meu namorado se ele fizer um pedido formal em um jantar que meu pai disse que pagará em um restaurante escolhido pelo meu namorado. Meu pai acha que está sendo gentil. Ele vai levar o vinho favorito do meu namorado para comemorar. Conversei com meu namorado ontem à noite e ele não cede. Ele não acredita nessa tradição. Meu namorado me mostrou um artigo online sobre uma mulher paquistanesa que foi apedrejada até não aguentar mais na frente de um tribunal porque se casou com um homem contra a vontade da família. Isso aconteceu recentemente. Meu namorado, que viu seu pai ser abusivo e possessivo com sua mãe quando era criança, sempre teve uma opinião muito forte de que as mulheres não são propriedade de ninguém. Ele acha que a tradição de pedir a mão é repulsiva. Ele diz que conheceu toda a minha família e que sempre souberam das intenções dele. Ele nunca escondeu que me amava e queria casar comigo e ter filhos. Ele acha que já fez o suficiente para anunciar suas intenções e todos pareciam aprovar ele. Ele diz que, neste ponto, só precisa da minha aprovação para se casar, e a de mais ninguém. Então, ontem, minha mãe me disse que meu pai, que nem está falando comigo porque não me imponho em relação ao meu namorado, está ligando para toda a família e pedindo para não comparecerem ao meu casamento. Minha mãe disse que meu namorado é quem está me tratando como propriedade, ao não me deixar ter voz sobre a decisão dele de não seguir uma tradição que os maridos das minhas 2 irmãs mais velhas seguiram. Eu disse à minha mãe que entendo o ponto de vista do meu namorado e que decidi abrir mão da tradição dele e pedir a minha mão. Então, minha mãe, obviamente, ficou brava e disse que eu deveria estar preparada para consequências sérias. Perguntei o que seriam essas consequências, mas ela não quis dizer. Porém, conversando com minha irmã, ela disse que iriam nos excluir de todos os encontros familiares. Minhas 2 irmãs e minha mãe me disseram que meu namorado está sendo egoísta. O casamento está marcado para o dia 9. Estou preocupada que ninguém da minha família vá ao meu casamento. Edição: estou recebendo alguns comentários sobre meu namorado pedir a bênção dos meus pais ao invés de permissão ou mão. Eu realmente não vejo a diferença. Pode até existir uma, mas eu não vejo. Existe uma grande diferença? Atualização: 2 anos depois. O casamento aconteceu conforme o planejado. Meus pais mantiveram sua posição e boicotaram. Uma das minhas 2 irmãs compareceu e agora está felizmente na lista negra da nossa família. Ninguém mais da minha família apareceu, incluindo meus 2 irmãos. O casamento foi um pouco fora do convencional. Minha irmã acompanhou meu marido até o altar e, em seguida, a irmã dele me acompanhou até o altar. Eu quis isso porque a minha cunhada foi quem nos apresentou e me ajudou a conseguir o meu primeiro encontro com ele. Não houve questionamento sobre quem entrega a noiva ou qualquer objeção. Fora isso, foi normal. Não houve mais contato entre mim e minha família, exceto com uma irmã. Minha mãe fez questão de me enviar um cartão toda vez que eles se reúnem para festas ou aniversários na casa deles, para me avisar que meu pai disse que eu não estou convidada. Eu recebo um quase todo mês. Nem leio mais, só jogo fora. Não sei por que continuam me enviando, porque eu não faço nenhum esforço para entrar em contato com eles e moro a mais de 3 horas de distância, então não é como se eu fosse encontrá-los acidentalmente. A razão de eu ter voltado para postar isso aqui é porque algumas pessoas aqui fizeram uma previsão que se concretizou, de que eles voltariam implorando quando tivéssemos filhos. Agora estou esperando o nosso primeiro filho, uma menina. Ela será a primeira neta dos meus pais. Meus pais descobriram sobre a gravidez há alguns meses, por meio de um amigo da família. Não perderam tempo em fazer exigências, não pedidos, exigências. Meu namorado e eu não somos religiosos, mas tive uma criação católica. Eu não pratico de jeito nenhum, por escolha. Minha mãe me ligou em abril dizendo que meu pai queria que o nome do meio da nossa filha fosse o primeiro nome da mãe dele. Eu disse não. Meu pai estava ouvindo no Viva Voz, então eu fui em frente e disse a eles que estavam oficialmente desconvocados de todos os aniversários, formaturas e quaisquer outras datas importantes na vida dela. Meu pai me ligou meia hora depois, chorando e implorando para eu ficar com eles para o parto, para que minha mãe pudesse cuidar de mim. Eu disse não. Ele também disse que já havia feito arranjos para que o padre dele a batizasse na igreja dele, mas que eu precisava concordar em dar o nome dela em homenagem à mãe dele se eu quisesse que isso acontecesse. Ele disse que já havia planejado uma grande celebração para o nascimento e o batizado, que ele estava pagando. Eu disse não para tudo. Ele passou de uma tentativa mansa de me agradar para levantar a voz e eu desliguei.
Ele ligou mais algumas vezes para se desculpar por ter perdido a paciência e novamente implorar para eu reconsiderar dar à luz em um hospital perto deles, para que eles pudessem nos visitar. Negou saber que minha mãe estava me enviando cartões para nos desconvocar de qualquer evento da família e até disse que ele havia pedido especificamente para ela nos convidar, mas que foi informado de que eu recusava todos os convites. Ele deixa minha mãe fazer o trabalho sujo para depois se esconder atrás dela e negar que soubesse de algo. Ele faz isso desde que eu era pequena. Ele sempre faz isso quando quer atacar alguém. Ele nunca vai mudar. Negou saber o motivo de alguém na família ter faltado ao meu casamento. Eu disse a ele que nossa filha não seria batizada, nem católica, sem ofensa aos católicos. Eu disse que ele era manipulador e controlador demais e que não queria que minha filha fosse exposta a isso. Ele é tóxico demais. Coincidentemente, no dia e por vários dias depois dessa ligação, recebi toneladas de chamadas e e-mails dos meus irmãos, suas esposas, minha irmã e todas as minhas tias. Todos queriam se desculpar por não terem ido ao meu casamento, todos tinham desculpas específicas e queriam fazer planos para estar presentes no nascimento da minha filha. Eu os bani todos da vida dela até que ela seja velha o suficiente para decidir por si mesma se quer deixá-los entrar. Meu marido ficou um pouco surpreso e não sabia se queria banir todos para sempre. Ele está mais inclinado a permitir visitas supervisionadas, se quiserem vir até nós. Meu pai tem ligado para ele sem parar, mas estamos firmes. Meu marido está se apoiando em mim, mas me dá ideias de como eu poderia ceder um pouco, se eu decidir. Mas com minha família, não há como ceder um pouco. Eles querem tudo. Por enquanto, todos estão banidos. Eu reconsiderarei quando o mais novo de nossos filhos fizer 18 anos. Por enquanto, meu pai terá que se contentar em bajular meu marido, enquanto eu mantenho minha posição. Diferente dele, eu não me importo em assumir minhas decisões, mesmo que signifique ser a vilã. Não estou pronta para abrir mão de uma vida relativamente livre de drama e sem estresse para permitir que meu pai e todas as suas ovelhas voltem para nossas vidas. Resumindo, ninguém da minha família apareceu no nosso casamento, exceto uma das minhas irmãs. E agora todos estão banidos de nossas vidas. Eu sou babaca por não ir ao casamento em que fui chamado para ser padrinho? Um amigo me convidou para ser padrinho de casamento dele, há mais de um mês atrás. Perguntei se teria problema se eu levasse uma mulher com quem estou saindo. Estamos saindo há aproximadamente 2 meses. Sem nem pestanejar, ele disse que poderia levar sem problema algum. Diante disso, eu a convidei, e ela se programou toda para ir, trocou o plantão que teria no fim de semana em questão, alugou o vestido, etc. Chegou na semana do casamento, e, ao confirmar minha presença no site do evento, estranhei que só tinha o meu nome para confirmar. Então, questionei sobre a ida da referida mulher. Foi quando meu amigo noivo me surpreendeu com a notícia de que não daria para levar. Expliquei para ele que ele tinha confirmado antes que poderia e ainda sugeri pagar a parte dela do buffet para não ter problemas. Mesmo assim, ele disse que eu não poderia levá-la. Agora estou aqui, na semana do casamento, sem saber o que fazer, considerando que a mulher já se programou toda para ir, com base no que ele disse que ela poderia ir sem problemas. Diante do exposto, estou pensando seriamente em me ausentar, tendo em vista que já tinha criado um compromisso de levá-la e não poderia simplesmente, de última hora, deixá-la na cidade para viajar para o casamento. Ela se organizou toda para me acompanhar, acreditando que poderia ir, e seria uma tremenda falta de respeito essa incoerência dele de permitir a sua ida e depois dar para trás. Estou errado? Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.